Bom dia a todos. Em nome da ABAL, Associação Brasileira de Alumínio, eu queria agradecer a presença virtual de todos os repórteres que estão aí e gostaria de aproveitar a oportunidade para passar para o Renaud. Em nome da Abralatas, também quero dar as boas-vindas a todos os que estão nos assistindo e dizer que estamos contentes por inaugurar essa nova forma de entrevista coletiva. Espero que todos saiam satisfeitos daqui. Bom, eu quero começar então com alguns dados da indústria brasileira de latas de alumínio, dando informações como, por exemplo, a capacidade de produção, que hoje é de 21 bilhões de latas ano, número de fábricas, 17 fábricas espalhadas pelas 5 regiões do Brasil, uma produção de 19 bilhões em 2011, 19 bilhões de unidades e um consumo per capita de 95 latas por habitante. Empregos diretos, 3.850, faturamento de 5 bilhões e o investimento ao longo de desde a implantação da indústria no Brasil, de 6 bilhões de reais, no período 89-2011. Nesse período, a lata entrou para valer no mercado de cerveja, chegando a atingir hoje 38,4% do mercado, em comparação com índices superiores nos Estados Unidos, na Inglaterra, 53% nos Estados Unidos, 69% na Inglaterra, mas já superando países como a França e a Espanha. No mercado de refrigerantes, o quadro é diferente devido principalmente à competição das garrafas de PET. Nós temos um índice estável há muito tempo, por volta de 7,5%, em comparação com índices bem superiores, como nos Estados Unidos, de 56%, 24% na Inglaterra, 22% na França e 29% na Espanha. Isso, como eu disse, se deve principalmente a características específicas do mercado brasileiro, onde prevalece a embalagem de grande volume de consumo familiar, que é o PET. As vendas de latas de alumínio per capita têm uma evolução surpreendente também no Brasil, apesar do quadro da indústria de refrigerantes. Mostra aqui o gráfico que nós partimos lá em 2003 de 51,5 litros por habitante, chegando agora em 2011 a 94,5, um índice muito favorável, muito expressivo. Em compensação, nós reduzimos a espessura, a indústria reduziu a espessura da lata de alumínio, ganhando 51% de produtividade, economizando, portanto, custos e economizando também a matéria-prima, que é o alumínio. Passamos de 49 nos anos 70, 49 latas produzidas com 1 quilo de alumínio, para 58 nos anos 80, 90 e nos anos 90, 64, e chegando a 2011 com 74 latas por quilo de alumínio, o que é uma expressiva contribuição tanto para a economia de matéria-prima quanto para a sustentabilidade dessa indústria e dessa embalagem. Passo agora para o Carlos. O alumínio, de uma forma geral, ele tem uma evolução de 2007, com uma estimativa de 2012, onde as chapas que são utilizadas para fazer lata saíram de 213 mil toneladas, com uma estimativa de chegar hoje em 337 mil toneladas, tendo ainda 72 mil toneladas em folhas, utilizados como embalagem para transporte de alimentos, e 1% de latas que foram importadas. O alumínio hoje em chapas representa, e utilizados para lata, representa 80% do total dessa produção. Quando nós vamos para o processo de reciclagem, talvez tenhamos uma das matérias-primas mais eficientes e eficazes no seu processo de recuperação. Ela começa no momento em que o consumidor a compra, descarta, passa por uma coleta, vai para um depósito, passa por uma armazenagem, volta para a empresa que limpa, que reprocessa, que relamina,
que produz lata, que transporta, que manda para um fabricante de lata, que manda para um preenchedor dessas latas, um fabricante de cerveja, por exemplo, e ao final volta àquele mesmo consumidor. Esse processo todo ocorre em 30 dias. Já foi 45 dias na década de 90 e hoje são apenas 30 dias. Então, do momento em que o consumidor toma uma cerveja ou um refrigerante em lata, até o momento que essa lata volta à mão dele de novo em forma de uma lata cheia de refrigerante ou de cerveja, são só 30 dias. Quando nós falamos do índice de reciclagem de alumínio, acho que é uma sequência de boas notícias que o Brasil vem dando nas últimas décadas e hoje não vai ser diferente. Se nós pegarmos em 2007, nós tivemos 96,5%, em 2008 baixamos para 91,6%. Não podemos esquecer que em 2008 passamos por uma crise mundial sem precedentes nos últimos 30 anos. Em 2009, esse índice saltou de 91,6% para 98,2% e em 2010 voltou a 97,6%. Isso mostra que há uma instabilidade na coleta? Não. Mostra que nós temos que fazer uma análise diferente entre 2008 e 2009. Nem em 2008 foi 91,6%, nem em 2009 98,2%, se considerada a concepção da coleta. O índice de reciclagem é considerado com base na compra de lata pelas empresas. Então, em 2008, as empresas registraram 91,6%. Entretanto, essas latas não ficaram soltas no meio ambiente. Elas foram coletadas e armazenadas e refletiram no ano de 2009. Se nós fôssemos falar de um índice mais estável ao longo desses 4 anos, talvez estivéssemos falando de um número bastante forte de 96,5% em 2007, alguma coisa entre 96 e 97 entre 2008 e 2009, e aí sim, em 2010, 97,6% já estabilizado. A boa notícia vem por conta de 2011, onde o Brasil marca o seu maior índice de coleta de latas de alumínio de todos os tempos e, consequentemente, não só um recorde nacional, mas um recorde mundial, saltando de 97,6% para 98,3%. Um número expressivo, nós vamos ver um pouco mais à frente quando comparado com outros países. E as latas, enquanto as vendas cresceram 3,3%, a coleta subiu 4%. Nós temos uma brincadeira no meio que costumamos dizer que quando uma lata de bebida em alumínio é jogada na praia, ela não chega a tocar a areia. Alguém a pega antes e leva para a coleta. Um processo econômico, mas muito baseado também em educação, que foi desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos. Não aconteceu do dia para a noite. Considerando o ano de 2011, a reciclagem jogou no mercado 645 milhões de reais em coleta. Isso significa, só por uma relatividade, que 1,2 milhões de salários mínimos foram pagos dentro do Brasil. Isso significaria dizer que seria como pagar um salário mínimo para cada habitante de uma cidade como Itajubá, por exemplo, durante um ano. Se a reciclagem de lata de alumínio fosse uma empresa, seria uma empresa classificada entre as 611 maiores e melhores de uma publicação reconhecida como a revista Exame, por exemplo, no ano de 2012, o que não é pouco. Isso mostra a importância da sustentabilidade e da operação dos catadores, que nós consideramos um dos pilares mais importantes para o sucesso da reciclagem da lata de alumínio. Em termos de economia de energia, nós economizamos com a reciclagem de lata, quando eu digo nós, é toda a cadeia, toda sem exceção, 3.780.000 gigawatts hora ano. O que significa isso? Significa a geração de energia de uma usina, por exemplo, como a de Três Irmãos, em Andradina.
É como se toda uma usina tivesse parado e economizado a produção dela por conta da reciclagem de alumínio. Atenderia à demanda anual de um estado como Pernambuco. É como se o Brasil não tivesse que despender energia para um estado grande e importante como o de Pernambuco. E atenderia o consumo de 6,5 milhões de habitantes, o correspondente a 2 milhões de residências. Além disso, a outra contribuição que tem para o meio ambiente é que a reciclagem de latas de alumínio, ela só gasta 5% do que se gastaria com a produção de um alumínio primário em termos de liberação de CO2. Esses são dados internacionais da IAI, mas ratificados no Brasil pela ECO, pelo Espaço ECO. Portanto, um número que é validado não só nacionalmente, mas internacionalmente. Alguns pontos importantes. Por que a lata de alumínio é um sucesso? O primeiro ponto é uma característica que é inerente à lata de alumínio. Ela sai cheia de algum líquido, cerveja ou refrigerante, ocupando um espaço. Ao ser consumido esse refrigerante ou essa cerveja, ela fica vazia, cheia de ar, mas ela não é transportada com esse ar de volta à reciclagem. Ela pode ser amassada e ela reduz o seu tamanho em aproximadamente 20 vezes. Essa eficiência logística é um dos fatores de sucesso na reciclagem da lata e otimiza isso. A segunda coisa é que a cadeia está estruturada. O Brasil está preparado para reciclar 100% do alumínio que ele gerar. Em latas de alumínio também, não somente, mas em lata de alumínio também. Você tem sucesso na reciclagem no momento em que você tiver demanda para essa reciclagem. E a demanda do alumínio, ela é constante, ela é linear. Isso faz com que toda a cadeia acredite que ao coletar esse alumínio, ele será reciclado e terá mercado para toda a cadeia. A cadeia é remunerada no seu total. Os catadores levam a maior porção desse valor, mas toda a cadeia é remunerada, não tem exceção na cadeia como um todo. Outro ponto muito importante é que a coleta seletiva salta de 81 municípios em 1994 para 766 em 2012, é um dado do sempre, entidade reconhecida, e mostra claramente que o Estado vem fazendo um papel importante, mas a educação da população vem forçando o Estado a trabalhar nesse sentido também, o que é bom. O mercado está estabelecido em todo o país, ou seja, há uma rede muito bem caracterizada, muito bem estruturada, para receber esse alumínio desde um catador individual, desde um garçom que coleta isso num restaurante, até atender os catadores que podem vender isso em centros de coleta ou depósitos espalhados por todo o Brasil e que vão ser conduzidos a centros de reciclagem. Existe hoje uma maior consciência por parte da população para a reciclagem como um todo. Alumínio, um trabalho que foi desenvolvido estruturalmente por 30 anos. Hoje as crianças que vêm da escola estão trazendo exemplos muito mais fortes, estão sendo muito mais rigorosos com esse trabalho de coleta seletiva ou de meio ambiente, porque estão talvez sentindo um pouco mais as consequências que a não sustentabilidade pode trazer. E continuamos com programas educacionais ambientais. Hoje mesmo na BAU eu vou estar proferindo um para universidades, dando continuidade e enfatizando a importância do alumínio, o que a gente consegue, o que a gente consegue economizar. Olhando como os países estão seguindo no índice de coleta e na reciclagem de alumínio, nós vemos que o Brasil é despontado na frente com 98,3%, seguido pelo Japão com 92,6%, mas eu queria aqui fazer um destaque muito importante, porque sempre nos comparam a países muito desenvolvidos, dentre eles os Estados Unidos, e aí nós vemos que os Estados Unidos têm um índice de 65,1%.
Existe uma diferença muito grande em como nós medimos a reciclagem de alumínio no Brasil e como a reciclagem de alumínio é medida nos Estados Unidos. No Brasil, nós não consideramos as latas que nós importamos. Nós importamos lata. Lata é uma commodity mundial, é uma matéria-prima importante, disputada no mundo inteiro, mas nós não consideramos ela para o nosso índice. O índice nosso de 98,3 considera somente a coleta nacional. Se nós considerarmos o que nós importamos de lata, nós poderíamos dizer que nós reciclamos 106% de latas. Óbvio, não é possível, ninguém consegue reciclar mais do que 100%, mas o que nós importamos nos daria ainda mais pelo menos 8 pontos percentuais de reciclagem. Uma boa notícia, uma excelente notícia, porque mostra que o Brasil não só está preparado, e as empresas do Brasil não só estão preparados para a reciclagem que nós temos hoje, mas por qualquer demanda que venha a ocorrer num futuro próximo. Só um esclarecimento aqui, voltando aqui nesse gráfico, quando o Carlos diz a importação de latas, na verdade nós estamos falando de importação de sucata de lata, né? Não é a importação de latas é uma coisa mais rara, aconteceu, por exemplo, em 2010, quando nós tivemos uma demanda crescente, muito surpreendentemente alta, nós tivemos que importar latas. Agora, o que o Carlos está esclarecendo é que a sucata de lata que nós importamos não é considerada no índice, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. É isso mesmo, Mano. Obrigado. Só esclarecimento en passant. Bom, para sustentar esse índice esse índice elevado de reciclagem, nós precisamos da colaboração do setor público, das políticas públicas como um todo. E agora, recentemente, com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós entramos de sola na política, contribuindo com o nosso elevado índice de reciclagem, mas tivemos também assegurado pelo governo, pelo Ministério do Meio Ambiente, a certeza de que não haveria uma interferência no nosso sistema de coleta, que já é tão bem estabelecido. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela nos assegura, até agora, tem nos assegurado a independência do nosso sistema em relação a qualquer tipo de interferência governamental, seja de que nível for, municipal, estadual ou nacional, assegurando então que esses postos de coleta, que o nosso sistema de coleta seja preservado, já